Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, tá em todo lugar: jejum intermitente. Mas a ideia aqui é ir além das discussões mais superficiais, sabe? A gente vai mergulhar fundo para entender o que acontece de verdade lá dentro das nossas células. Porque o jejum, como a gente vai ver, é muito mais do que só uma estratégia para emagrecer. É uma intervenção biológica poderosa. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico, claro. Depois, vamos entender o que é o tal do interruptor metabólico. Na sequência, um mergulho na equipe de limpeza das células, a autofagia. E aí, a gente conecta os pontos, falando de envelhecimento, cérebro, câncer e, fundamental, os riscos envolvidos. Bora lá? Bom, a gente vive num mundo onde a comida está disponível o tempo todo, 24 horas por dia. O jejum intermitente, ou JI, vem para quebrar essa lógica. Ele cria janelas de tempo estruturadas para se alimentar. O foco não é tanto o que se come, mas sim quando. E existem vários jeitos de fazer isso. Os mais comuns são a alimentação com restrição de tempo, tipo o famoso protocolo 16/8. Tem também o jejum em dias alternados, que é um pouco mais puxado, e o método 5/2. Mas o ponto principal é que todos eles se baseiam no mesmo princípio, que é o que a gente vai explorar agora. Ok, é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. O corpo humano é como um carro híbrido, ele tem um sistema de combustível duplo. E o jejum é exatamente o que vira a chave de um para o outro. O processo todo é fascinante. Primeiro, o corpo usa todo o açúcar que está fácil ali, disponível. Quando isso acaba, ele precisa de um plano B. E qual é o plano B? Quebrar a gordura estocada. O fígado pega essa gordura e a transforma em corpos cetônicos, que são um combustível super eficiente, especialmente para o nosso cérebro. Essa virada de chave é o interruptor metabólico. Agora, um ponto fundamental. Pensar em jejum não como privação, mas como um estresse controlado. O nome disso é hormese. É como se fosse uma academia para as células. Esse estresse leve e pontual não causa dano, pelo contrário, ele fortalece, ativando os mecanismos de defesa e de reparo celular. E com essas defesas ativadas, a gente pode ir ainda mais fundo. Vamos dar um zoom e ver o que essa equipe de faxina está fazendo dentro de uma única célula. Porque é exatamente aí, no nível molecular, que os efeitos mais profundos do jejum acontecem. É um processo incrível de reciclagem e renovação chamado autofagia. Vamos conhecer os personagens dessa história. A MPK é tipo o sensor de bateria fraca da célula. Quando a energia está baixa, ela liga. E o que ela faz? Desliga o mTORC1, que é o interruptor de crescimento. Ao mesmo tempo, ela ativa a SIRT1 e a ULK1, que são quem dão o sinal verde para a equipe de limpeza começar o trabalho. A lógica, então, é bem elegante. Quando tem comida de sobra, a célula foca em quê? Em crescer, em se dividir. Agora, quando a comida fica escassa, o foco muda completamente. Vira manutenção, reparo, eficiência, e a AMPK é o grande maestro que coordena toda essa mudança. Nesse momento, a célula está numa encruzilhada. Ou ela se conserta, ou ela se autodestrói. O jejum intermitente, esse estresse controlado, a empurra para o caminho do reparo. A proteína BCL2 libera sua parceira Beclin-1 e o processo de autofagia começa. Agora, se o estresse for extremo demais, aí o sistema pode mudar e ativar a morte celular programada, a apoptose. É um equilíbrio muito, muito delicado. Certo. Agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, vamos sair do modo microscópio e ver como essa limpeza celular pode trazer benefícios para o corpo todo. O envelhecimento tem muito a ver com o acúmulo de lixo celular, incluindo umas células velhas chamadas senescentes, que se recusam a morrer e ficam ali, causando inflamação. A autofagia funciona como um serviço de coleta, removendo essas células. E olha que interessante, um estudo publicado na revista Aging Cell mostrou que o jejum conseguiu restaurar a barreira do intestino em animais mais velhos, um ponto-chave para combater a inflamação geral do corpo. O cérebro também sai ganhando. A tal da neurohormese deixa os neurônios mais fortes. O jejum também aumenta o BDNF, que é quase um adubo para as células cerebrais. E ainda por cima, ajuda a limpar aquelas proteínas tóxicas que se acumulam e estão ligadas a doenças neurodegenerativas. E quando o assunto é câncer, a estratégia parece ser bem ampla. O jejum pode tirar o combustível preferido das células do tumor e ainda reduzir os sinais que fazem ele crescer. Mas a parte mais inovadora talvez seja como o jejum pode treinar o nosso sistema de defesa.
Uma pesquisa bem recente, publicada em 2024 na revista Immunity, mostrou que o jejum ensina as células imunes, as natural killers, a usarem gordura como combustível. E com isso, elas conseguem atacar os tumores com muito mais eficiência. Ok, depois de falar de tantos benefícios, a gente precisa dar uma pausa e pisar no freio. Porque, claro, o jejum intermitente não é uma solução mágica para tudo. E existem, sim, riscos e controvérsias bem importantes que a gente precisa levar em conta. Em 2024, essa notícia caiu como uma bomba, vinda de um estudo preliminar da American Heart Association. A manchete era forte. Uma associação bem preocupante que deixou muita gente se perguntando: ué, mas o popular jejum 16/8 pode ser perigoso? Só que aqui o contexto é tudo. Esse estudo mostrou uma correlação, uma associação. Ele não provou que uma coisa causa outra. A gente não sabe se outros fatores, outros hábitos das pessoas que faziam jejum podem ter influenciado o resultado. A ciência precisa de mais estudos, mais robustos, para a gente poder tirar qualquer conclusão. E lembra da autofagia, a nossa heroína da limpeza? Pois é, ela tem um lado sombrio. Na prevenção, ela é fantástica, limpando o que poderia virar um câncer. Mas num tumor que já existe, as células de câncer podem basicamente sequestrar do processo de autofagia para se fortalecerem e sobreviverem aos tratamentos. Isso torna o jejum durante a quimioterapia um assunto muito, muito delicado. E para deixar bem claro, jejum não é para todo mundo. Existem grupos de pessoas que devem evitar completamente essa prática. A mensagem final aqui é uma só e bem direta. O acompanhamento de um profissional de saúde é absolutamente indispensável antes de pensar em começar qualquer mudança desse tipo. Não há dúvida de que o jejum intermitente é uma ferramenta biológica potente. A ciência ainda está desvendando todas as suas camadas. Então, a grande questão que fica não é se o jejum funciona, mas sim para quem ele é seguro e apropriado, e em qual momento da vida. Essa é a reflexão que encerra a nossa análise de hoje.